Bom, em primeiro lugar, o que são e por que planejar paradas? Quer dizer, o que é o planejamento de uma parada? Antes de mais nada, é preciso dizer que o ideal de uma empresa é que não se pare nunca, né? Toda empresa diria, eu quero funcionar meus equipamentos o tempo todo, sem fazer nenhum tipo de paralisação. Mas, feliz ou infelizmente, as paradas têm que existir. Então, de tempos em tempos, a gente tem que parar. E o ideal das empresas é que elas parem, no mínimo, as máquinas parem no mínimo tempo e com o mínimo custo. Para isso, para planejar uma parada, basicamente nós temos dois tipos de ações. A primeira é ter uma metodologia, ou seja, é ter um conjunto de tarefas que sejam realizadas da melhor maneira possível. E o segundo lugar é o cálculo do tempo. Nada é mais importante para a maioria das empresas do que fazer uma parada no tempo. O custo é muito importante, mas a perda de produção é algo muito mais relevante para uma empresa. Então, as duas grandes fases do planejamento de parada é estabelecer as etapas, o escopo, se vai ser necessário contratação de uma empresa ou de pessoas, os sobressalentes, enfim, isso é a metodologia, que etapas eu tenho que desenvolver. E a outra é um método matemático, normalmente é o PERT-CPM, no qual se calcula o tempo mínimo com o qual a gente pode fazer uma parada e ao mínimo custo. O segundo ponto que a gente precisa abordar é quais são as vantagens de se ter uma metodologia, por que se ensina uma metodologia para planejamento de parada. Em primeiro lugar, é preciso pensar um pouquinho o que é uma metodologia. Metodologia nada mais é que um conjunto de regras para que a gente faça um conjunto de tarefas da melhor forma possível, ou seja, daquilo que a gente chama as melhores práticas, de fazer da forma mais eficiente, mais rápida e ao mínimo custo. Repare, por exemplo, o seguinte, numa parada há uma série de tarefas que têm que ser desenvolvidas. Numa parada, eu conheço empresas onde durante a parada você tem o dobro das pessoas que normalmente trabalham na manutenção. A contratação, então, de uma empresa que desenvolva as tarefas da parada é extremamente importante. Avaliar a gestão dos riscos, ou seja, dos imprevistos que podem acontecer durante a parada, é também muito importante. É isso que cristaliza a metodologia, ou cristaliza uma metodologia. Determinar o escopo, determinar a necessidade de sobressalentes para substituição, pensar na questão de contratar empresas, quem sabe sob alguma espécie de custo fixo, ou então com incentivo à produtividade, gerir os riscos que podem acontecer numa parada e, finalmente, naturalmente, a gestão do conhecimento. No final da parada, procurar saber as lições aprendidas, o que é que deu certo e que tem que dar certo de novo, e o que é que deu errado e o que é que a gente pode corrigir em futuras paradas. Cristalizar isso tudo numa metodologia é essencial para desenvolver uma parada de uma maneira eficiente. O terceiro ponto, que é extremamente importante quando a gente aborda a parada, é quem são os setores envolvidos. Eu costumo muito dizer nos meus cursos que são todos. Então vamos pensar quem são todos. Quando a gente pensa em quem vai entrar numa parada, é claro que todos pensam na manutenção. A manutenção é quem vai fazer o reparo dos equipamentos, é o participante óbvio. Mas a operação também é importante. A operação está envolvida, no mínimo, no processo de parada e depois de reativação do processo produtivo. Em outros que podem também estar envolvidos, nós temos, por exemplo, a questão da área de material, de estoques, de compras, porque numa parada a gente substitui peças, há sobressalentes envolvidos e muitas vezes, na maioria das empresas, a área do almoxarifado e a área de compras não está junto da manutenção, então é preciso agregar eles também. Outras empresas, por exemplo, têm também uma área de inspeção, é o grupo que periodicamente olha para os equipamentos, vê os sintomas, vê o que está se deteriorando para determinar o que vai ser feito durante a parada. A inspeção também. Esses são os participantes óbvios, mas ainda tem os outros participantes. Vou citar, por exemplo, o restaurante. Eu conheço uma empresa, por exemplo, uma empresa de enorme porte,
que durante uma parada ela precisa de 10 vezes mais pessoas do que ela normalmente tem na manutenção. Essa empresa tem cerca de 300 pessoas na manutenção, no dia a dia, e durante uma parada chega a ter 3 mil pessoas trabalhando. Se não tiver restaurante, se não for previsto que as pessoas vão ter alimentação, evidentemente que elas não vão trabalhar. Evidentemente que a produtividade não vai ser a mesma. Tem o lado das telecomunicações, da informática, para o cálculo dos tempos, tem a questão da segurança, tem armários, tem cadeados. É difícil dizer numa parada quem não está envolvido. Basicamente, a parada transforma o sistema produtivo e a empresa está totalmente envolvida.